Apresentação. Querida comunidade escolar, este livro foi pensado para você. Ele foi idealizado por mim, alguém que, assim como vocês, conhece bem o chão da sala de aula. Ele é composto por 16 capítulos escritos por pessoas que, assim como nós, buscam o melhor para o nosso entorno e para nós mesmos. Em 2016, eu trabalhava num curso livre de grande porte na cidade de Salvador. Era o sonho de muita gente, inclusive o meu. O curso atuava em várias frentes, sendo uma das mais promissoras a sua presença nas grandes escolas da cidade através de horas extracurriculares de aulas de inglês. Era algo diferente. Não vou falar sobre as instituições envolvidas, pelo que tenho suas especulações. Porém, devia ser algo benéfico, uma vez que as parcerias duraram bastante tempo. Para os pais, era um investimento vantajoso, pois por um valor a mais garantiu que seus filhos tivessem aulas de qualidade com professores certificados e com proficiência comprovada pela Universidade de Cambridge, sem sair da escola, economizando com transporte e o estresse do deslocamento. Para mim, particularmente, era estranho. Dos muitos aspectos que posso trazer, foco na ação da escola de terceirizar algo que ela deveria garantir, o ensino de qualidade da língua inglesa. Em 2018, ao retornar dos Estados Unidos como bolsista Fulbright no programa Foreign Language Teacher Assistant, FLTA, encontro o mercado de trabalho na cidade de Salvador, na Bahia, bastante diferente de como o deixei 9 meses antes. A explosão da dita educação bilíngue estava em todos os lugares. Todas as escolas buscavam ter pelo menos 50 minutos a mais de aula em 3 dias da semana. Não havia consenso e, em muitos casos, congruência nas ações. Em algumas escolas, o ensino era mediado por um livro didático diferente do adotado para o que eles chamaram de currículo regular. Em outras escolas, era algum material para acompanhamento, handout, produzido pelos professores com foco em conversação ou mesmo baixados de sites como o Busy Teacher. Comecei a trabalhar em uma instituição que na entrevista me disse: não somos Clio, somos X. Acontece que X não era uma abordagem, mas o nome de uma solução de ensino, que era assim, baseada na pedagogia de projetos por um viés da abordagem Clio. Claramente não sabiam o que estavam fazendo. O preço foi a demissão de parte do seu quadro de professores que seguiam ordem, mas foram culpabilizados no final. As oportunidades de formação profissional na área se davam, em sua grande maioria, em um singular instituto em São Paulo ou fora do país. Não era incomum ver coordenadores do segmento bilíngue passarem uma semana fora para atualização profissional, que seguia de alguns finais de semana socialização do que for aprendido. Os preços dessas formações eram, para muitos de nós, inatingíveis. Lembro de uma colega fazendo a conta de quantos meses ela precisaria ficar sem fazer a feira do mês para conseguir fazer a especialização em educação bilíngue que tanto sonhava. Embora trabalhássemos em uma escola que pagava bem em relação às outras, o salário não é o mesmo para quem tem 3 filhos. Se não dava para se especializar, o jeito era fazer os cursos de férias ou cursos de verão. Sim, você, professor, sabe que não é o ideal, mas acontece de utilizarmos as férias para nos atualizarmos ao invés de fazermos vários merecidos nadas. Os nomes de Ofélia Garcia, Colin Baker, Wayne Wright e Lee Wayne, por exemplo, sempre eram seguidos dos altos preços de livros importados, apesar de, obviamente, no Brasil, ter havido pessoas escrevendo sobre bilinguismo e educação bilíngue. Inclusive, muitas releituras dos autores citados foram feitas por essas pessoas. Essa narrativa, conquanto pessoal, não personaliza, apenas ilustra uma realidade que muitos professores vivenciaram nesses anos e muitos estão vivenciando com bastante intensidade hoje, em 2023. A educação bilíngue deixou de ser exclusiva da elite para ser nossa realidade. Há avanços no que tange a pesquisa, a extensão e a gestão,
Os grandes eventos educacionais do país pautam a educação bilíngue com o devido respeito, apesar de eu ainda achar que em alguns contextos ela é apresentada como a salvação da humanidade, como fazem algumas soluções bilíngues com interesses puramente mercadológicos. No âmbito da pesquisa, o livro Educação Bilíngue no Brasil, organizado por Antonieta Megali em 2019, se tornou um divisor de águas para a área, reunindo profissionais e pesquisadores de ponta para abordar diferentes aspectos sobre a educação bilíngue. O material foi disponibilizado virtualmente de maneira gratuita pela Fundação Santillana, que repetiu os feitos nos anos seguintes. Vale lembrar que Megali tem publicações anteriores a essa. Em 2020, destaca o curso Desvendando Clio no Brasil, organizado pelo grupo Clio no Brasil, que trouxe expoentes de vários lugares do mundo para compartilhar suas ideias sobre uma das abordagens mais utilizadas na atualidade no contexto da educação bilíngue. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação aprova as diretrizes curriculares nacionais para a oferta de educação plurilíngue. O documento, apesar de várias críticas que possam ser tecidas, visa colocar ordem na casa. Não é mais a adição de algumas horas de inglês que permite uma escola se chamar bilíngue. A instrução normativa sobre a formação do professor que atuará nesse contexto, a necessidade de um currículo único, não mais a diferenciação entre regular e bilíngue, entre outras coisas. Várias dúvidas surgem com o documento e com o cotidiano. Com tudo isso, é preciso se reinventar, investir e apostar em novas práticas, novas maneiras de ensinar e de aprender. Na minha experiência com a educação continuada, tenho contato com professores de diferentes lugares do Brasil, diferentes vivências no chão da sala de aula. Nos momentos de atualização pedagógica, sempre sou atropelado por uma infinidade de perguntas, das mais simples às mais complexas, que não sei responder. Sempre que não sei responder uma pergunta, recorro a amigos, colegas e até mesmo pessoas que não tenho proximidade, mas que reconheço como autoridade naquilo que se propõem a fazer. Por conta desses questionamentos, comecei a elaborar o que seria uma espécie de perguntas frequentes sobre a educação bilíngue. A ideia inicial era realizar um momento online uma vez por mês, com convidados respondendo as perguntas. Mas a minha rotina, juntamente com a realidade financeira para puxar um projeto dessa natureza, me fizeram desistir da ideia. Porém, mantive acesa a vontade de ajudar essas professoras e esses professores, pois vejo a comunidade escolar em diversas partes do Brasil como um todo engajada em promover uma verdadeira revolução educacional. Vejo professoras e professores preocupados com a melhor técnica para suas aulas, buscando leituras e dicas de como atingir e como afetar seus alunos, maneiras de avaliar que sejam coerentes, justas e honestas. Gestores e gestoras preocupados em garantir a melhor formação para a sua equipe. Vejo muitas dúvidas, mas acima de tudo, vejo a vontade de fazer dar certo. Acordei um dia determinado. Mandei mensagem para algumas pessoas com a frase: vou organizar um livro sobre educação bilíngue e você vai participar. Vou correr atrás de outras no LinkedIn. Pensei em diferentes formatos e percebi que a ideia já estava pronta. Tinha de ser com perguntas e respostas pontuais sobre diferentes áreas e aspectos sobre a educação bilíngue. Pedi para alguns professores coletarem e me enviarem os principais questionamentos que eles tinham e recebi uma enxurrada de perguntas, das quais fiz uma seleção, editei, coloquei personagens fictícios para assiná-las, usando o nome de amigos e familiares, e pensei em possíveis especialistas para respondê-las de forma clara, objetiva e longe de uma linguagem que afastasse o público. Com a ideia em mente, conversei com o Raul Oliveira Paraná, solicitando uma mediação com David Marsh, grande nome mundial na abordagem CRIO. Marsh aceitou escrever um prefácio, que ficou pronto em 2 dias, e me fez algumas sugestões. A primeira delas era de que eu precisava deixar claro que o livro iria abordar línguas de prestígio.
e que eu estava falando de um contexto brasileiro. Observação importante, feita por Luciana Brentano. A conversa com Marshall deixou incomodado que os outros contextos, educação indígena, educação de surdos, educação em regiões de fronteiras. A conversa gestou um segundo volume, mas ainda não é tempo para falar sobre ele. Agradeço a Edileide Mendes pela conversa e pelo debate empreendido em torno do termo língua de prestígio. Para mim, o termo dialoga com o que fora postulado em Linguagem Escrita e Poder, escrito por Maurício Nieri, em 1991. Abre aspas. Uma variedade linguística vale o que valem nas sociedades os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Fecha aspas, página 6. O autor fala da variedade linguística, porém aqui estou considerando a língua e o poder econômico de quem a fala. Disso resultam, por exemplo, a exclusividade da língua inglesa na BNCC, a exclusão do espanhol e o silêncio para as outras línguas. Este primeiro volume foi pensado para pesquisadores, estudantes, professores, gestores e toda a comunidade que trabalha com a educação. Com linguagem clara, sem muitos rodeios, o livro se propõe a responder algumas perguntas e inquietações coletadas por mim e compartilhada por professores e colegas com os quais tive e tenho o prazer de trabalhar. Ele está dividido em 5 seções. A primeira, entre nortes e sul, legislação e políticas linguísticas para a educação bilíngue, traz reflexões fundamentais sobre o contexto legal e político da educação bilíngue. A autora Michelle Elkadri abre este livro com um capítulo, abre aspas, como fica a formação de professores que vão atuar na educação bilíngue. Algumas reflexões, fecha aspas. Elkadri nos leva a refletir sobre a formação de professores que atuarão neste campo, destacando questões essenciais a serem consideradas. Em seguida, nos deparamos com um capítulo, abre aspas, Educação bilíngue. O que o diferencia do ensino tradicional de línguas na escola? Fecha aspas. Escrito por Luciana Brentano e Aline Jäger. Nesse texto, as autoras exploram as características que distinguem a educação bilíngue do ensino tradicional de línguas, proporcionando uma visão abrangente e esclarecedora. A terceira contribuição, de autoria de Renata Conde de Souza, intitulada, abre aspas, o que é uma aula de educação bilíngue? Língua, conteúdo, interdisciplinaridade e interculturalidade, fecha aspas, oferece uma perspectiva sobre a dinâmica das aulas de educação bilíngue, abordando aspectos como língua, conteúdo, interdisciplinaridade e interculturalidade. Na seção Abordagens e Métodos para a Educação Bilíngue, uma série de capítulos dedicados a explorar estratégias de ensino para o contexto da educação bilíngue apresentada. Em, abre aspas, o que a comunidade escolar precisa saber sobre a educação bilíngue, abordagens e documentos oficiais no contexto brasileiro de línguas de prestígio, fecha aspas, Raul Oliveira Paraná nos orienta sobre o que a comunidade escolar precisa saber sobre a educação bilíngue, oferecendo insights valiosos sobre diferentes abordagens que auxiliarão a comunidade escolar a obter um efetivo planejamento e implementação de currículo. Antonieta Megali e Gabriela Prinsdorf compartilham suas experiências e conhecimentos sobre, abre aspas, como ensinar a ler e escrever em 2 línguas, fecha aspas. Elas nos conduzem para um caminho de reflexão e práticas pedagógicas para desenvolvimento da alfabetização no contexto bilíngue. Camila Dias, por sua vez, nos desafia a pensar sobre como lidar com a heterogeneidade de níveis de proficiência linguística na mesma sala de aula. Sua contribuição intitulada, abre aspas, Heterogeneidade no ensino de em línguas, contribuições teóricas para práticas reflexivas, fecha aspas, oferece uma base teórica sólida e sugere estratégias práticas para atender às necessidades dos alunos.
Em seguida, Júlia Nordal responde se, abre aspas, é possível criar espaços translíngues na escola, fecha aspas, nos instigando a refletir sobre como realizar tal feito, ampliando o repertório linguístico e cultural dos alunos, promovendo um ambiente inclusivo e enriquecedor. A seção Educação Bilíngue, Planejamento, Inovação e Avaliação traz contribuições importantes para se pensar o planejamento de aula, a integração da tecnologia e da avaliação no contexto da educação bilíngue. Maurício J. Souza Neto inicia com um texto, abre aspas, como planejar aulas no contexto da educação bilíngue sem pirar, fecha aspas. Nele, o autor aborda a diferença das aulas no ensino tradicional de língua inglesa para o contexto bilíngue e segue apresentando questões cruciais sobre legislação, questões metodológicas e dicas de como planejar aulas de forma robusta e séria, mas sem pirar. Pedro Ribeiro, em, abre aspas, Como levar a educação tecnológica para as aulas, o radinho da pró de inglês na era da inteligência artificial, fecha aspas, nos remete ao tempo em que o máximo de tecnologia existente era o rádio para a reprodução de faixas e práticas de exercícios de compreensão auditiva. Ele avança para os tempos atuais e explora como levar a educação tecnológica para as aulas, considerando o uso de ferramentas como a inteligência artificial. Intrigados em tentar dar conta de, abre aspas, como avaliar alunos em escolas bilíngues, fecha aspas, César Bizetto e Maurício J. Souza Neto discutem os desafios e as melhores práticas na avaliação de alunos em escolas bilíngues, oferecendo insights valiosos para garantir uma avaliação justa e precisa desse ambiente educacional. A seção Educação Bilíngue, Interculturalidade e Diversidade, uma postura necessária, traz a importância da diversidade e da interculturalidade na educação bilíngue como fatores de emancipação e promoção da formação cidadã crítica. E, abre aspas, como trilhar caminhos para uma educação bilíngue inclusiva e antirracista, Nayara Santos Felipe Costa nos guia sobre como aplicar ações de diversidade na gestão escolar, promovendo a inclusão, a igualdade de oportunidades para todos os estudantes. Bruno Andrade discute, abre aspas, como podemos desconstruir paradigmas e promover um currículo bilíngue, antirracista e transformador, fecha aspas. Com isso, nos convida a desconstruir paradigmas e a promover um currículo bilíngue, antirracista e transformador, reconhecendo o potencial dessa abordagem para a promoção da equidade e da justiça social. Por fim, Samantha Vitena Barbosa destaca o papel do design institucional na promoção da diversidade nas línguas destaca o papel do design institucional na promoção da diversidade nas aulas de línguas. Sua contribuição, abre aspas, como usar o design institucional para a promoção de diversidade nas aulas de línguas, sobre renovação da mente e da prática do educar, fecha aspas, nos leva a refletir sobre como renovar nossas práticas educacionais para criar um ambiente inclusivo que respeite e valorize a diversidade cultural e linguística. Meu contato com professores de educação básica me levou a ter um cuidado especial com as questões que são trazidas na sessão final. Esse cuidado se deve ao respeito que tenho por esses profissionais que, ao descobrir que eu estava organizando um livro sobre educação bilíngue, me pediram para que não me esquivasse de propor uma discussão sobre educação bilíngue, neurodiversidade e inclusão. Em, abre aspas, como envolver alunos com TDAH e TOD nas suas aulas, fecha aspas, Mirella Ramaciotti visita uma plétora de produções científicas sobre o tema, trazendo uma discussão instigante e valiosa sobre os dois transtornos e que ações, considerando cada contexto, podem ser empreendidas para uma efetiva inclusão. Por fim, André Hedlund, em, abre aspas,
Como envolver alunos com dislexia e transtorno do espectro autista nas aulas, fecha aspas, traz insights valiosos que nos ajudam a buscar caminhos para a promoção e inclusão de pessoas, adaptando as práticas pedagógicas para atender às necessidades individuais de cada aluno. A coletânea de textos presente neste livro proporciona uma rica fonte de conhecimento e reflexão para todos os interessados na educação bilíngue. Espero que as diversas perspectivas aqui apresentadas inspirem novas abordagens e práticas inovadoras, contribuindo para o avanço dessa área de estudo e para uma educação mais inclusiva e equitativa. Agradeço a todos os autores que contribuíram com seus conhecimentos e experiências para tornar este livro possível, aceitando o convite de um desconhecido, assim como aos leitores que nos acompanham nessa jornada de descoberta e aprendizagem. Em tempo, agradeço a Raul Paraná por promover o encontro com David Marsh, a quem também sou grato pelas conversas, palavras de incentivo, conselhos e aceite imediato de escrever o prefácio para este livro e manter um diálogo aberto até a finalização deste. Leiam, comentem entre seus, critiquem, sugiram, pois isso é que faz de nós pessoas e profissionais melhores. Com respeito, dialogamos e mudamos. Maurício J. Souza Neto, EPG Link UFBA.